Olá, assinantes do Panorama Farmacêutico, sejam bem-vindos a mais uma edição do Panorama Talks, nosso programa dedicado ao mercado de medicamentos de especialidades no Brasil. O programa tem o patrocínio da Bradimex, associação que representa as principais distribuidoras de medicamentos de especialidades atuantes aqui no mercado brasileiro. E nesse mercado brasileiro tão complexo e tão continental, não falar em logística é quase um pecado, né? A gente conversa com indústrias farmacêuticas, com distribuidoras, com planos de saúde, com a Anvisa. Essa série de programas procura discutir as barreiras de acesso a medicamentos de especialidades. Mas a gente pode falar mil questões, mas se o medicamento não chegar no paciente, no tempo certo, nas condições certas, e a gente fala em condições de tempo e condições de temperatura, né? Tempo, né? Relógio e temperatura, para que esse produto chegue da melhor qualidade e realmente garanta a efetividade do tratamento. Não é simples essa tarefa, mas a gente está aqui para ouvir o que está acontecendo de novo em termos de tecnologia e inovação nessa operação em particular. E a gente tem a honra de receber o Luiz Renato Rauli, ele é o CEO da Farmalog. A Farmalog é uma startup que atua como um grande hub de inovação com foco em transporte e logística de medicamentos e, né, tem como um dos investidores o fundo de Venture Capital da Positivo, uma super tecnologia embarcada, inserida no Polo Tecnológico de Manaus. Então tem muita coisa bacana que o Raul vai dividir com a gente em relação ao que está acontecendo de novo, né? E o que pode acontecer em breve que o mercado brasileiro não pode deixar de incorporar. Raul, obrigado pela presença. Prazer recebê-los aqui no Panorama Talks. Leandro, o prazer é meu, muito obrigado, uma honra participar do Panorama Talks, contribuir um pouco do aprendizado que a gente vem acumulando aí nessa jornada enquanto startup, empresa de tecnologia, contribuindo com as melhores práticas de tecnologia, hardware e software associados nas boas práticas de armazenagem, distribuição e transporte de medicamentos, né? A Farmalog, como você disse, é uma startup, tem essa pegada ágil e de tecnologia, mas antenada a toda a parte regulatória, antenada aos outros problemas que essa indústria, essa cadeia, melhor dizendo, do setor de fármacos, que é talvez uma das mais importantes dentro da área da saúde, enfrenta, né? Não só no monitoramento climático das condições de acondicionamento, de armazenagem ou de distribuição do medicamento, como outras dores, né? Tantas outras dores que a cadeia enfrenta. Vai ser um prazer aqui a gente bater um papo. Legal, Raul. E falando não como Farmalog, mas falando como um especialista que acompanha essa operação e o nível de exigência que ela impõe, me fala um pouquinho assim, falando em Brasil, tá? O que você identifica hoje como gargalos dessa operação logística que precisam ser resolvidos? E saber um pouco de responsabilidades, né? A gente sabe que tem, em parte, responsabilidade do poder público, por conta desde condições de estrada, enfim, até a infraestrutura Brasil, custo Brasil em si, né? Mas você tem a rede privada nesse contexto também. Me fala um pouquinho do que você identifica como gargalos que precisam ser sanados com mais urgência, com a maior urgência possível. Ótimo, Leandro. Você tocou num ponto fundamental, né? Vou ser repetitivo aqui, como você disse, o Brasil é continental, né? A gente tem 5, 6 tipos de climas dentro do mesmo país. Nós temos uma posição geográfica, um tamanho geográfico, melhor dizendo, enorme, realmente continental. E o desafio de se transportar, de se fabricar e transportar medicamentos por esse amplo Brasil é imenso, né? E também do mesmo tamanho a dificuldade de você controlar, monitorar que aquele medicamento, né, tão precioso, no final do dia todos estamos trabalhando pela saúde do paciente, que é tão importante para o tratamento dele. Então, são vários os desafios, e até por isso, né, o novo regulatório, né, a Anvisa já vem aí desde 2017 com uma consulta pública que acabou culminando na RDC 430 e depois na RDC 653. Ela trouxe esse regulatório justamente para acelerar o aculturamento dessas boas práticas. É algo que muitos países do mundo já praticam, né, já estão fazendo, Europa, Estados Unidos, dado a importância da condição correta climática do medicamento para garantir a sua estabilidade. E o regulatório ele só veio para acelerar, né? Seria algo inevitável, a gente sabe da pujança da cadeia de fármacos aqui no Brasil, extremamente antenado. O Brasil tem um mercado de fármacos
muito evoluído, né? Desde a indústria, distribuidores, transportadores e os clientes finais exigentes, e não poderia ser diferente, né? É uma das maiores economias do mundo, né? Uma das maiores populações do mundo, tem um sistema de saúde público, né? Que isso exige muito do governo e aí envolve muito o governo. E aí, com a RDC, a gente colocou deadlines, né? Trouxe deadlines para que toda a cadeia se adeque, mas o importante é que o objetivo não é atender regulatório, né? O importante é elevar essas boas práticas com o objetivo final de garantir o adequado tratamento do paciente que está lá necessitando daquele medicamento para a sua saúde. E a gente tem visto, Leandro, na nossa plataforma, a gente monitora medicamentos tanto na armazenagem, ou seja, no estoque, no laboratório, no centro de distribuição do operador logístico, quanto durante a rota logística, dentro da caixa térmica, né? Dentro do baú do caminhão, andando por todos os modais de transporte, né? De barco, de avião ou de caminhão. E a gente percebe, né? O desafio que a qualidade do medicamento. Então, eu me solidarizo com os colegas que trabalham como responsáveis técnicos da qualidade, mas a boa notícia é que hoje há tecnologia para ser ferramenta auxiliar para garantir essa rotina, garantir esse atendimento ao regulatório e, no final do dia, garantir a estabilidade do medicamento e, melhor, né, evitar perdas, que para a indústria e para as empresas é fundamental, mitigar esses custos que escoam pelo ralo quando os medicamentos são excursionados. Não, com certeza, tá aí. O problema está posto à mesa, né? Mas soluções existem, como você mesmo comentou. Agora, obviamente, para nós nos interessa, vamos colocar em mundo prático, né? Que tecnologias estão de fato chegando ou já chegaram ao mercado brasileiro e que, de alguma forma, já estão ajudando a mudar um pouquinho essa realidade? Perfeito. Bom, fazendo um panorama, né, uma analogia com o programa, hoje na armazenagem a gente percebe uma rotina ainda manual, né, com termigrômetro e anotação em prancheta 3 vezes ao dia das condições climáticas ali daquele termigrômetro em toda a cadeia de fármacos, né? Então, quando eu digo que hoje há tecnologia, né, é importante a gente entender, primeiro, se há tecnologia, qual que é a vantagem dela, então, em se utilizar? Nesse quesito, não faz mais sentido adotar uma rotina manual, que é muito mais uma gestão de confiança, né? Uma delegação de um responsável para algum encarregado, que custa caro, né? Muitas das vezes, né? Um farmacêutico que tem todo um gabarito, né? Uma experiência para poder analisar dados, interpretar os dados, tomar medidas corretivas e outras rotinas muito importantes que ele tem para fazer, ele acaba tendo que desprender parte do tempo dele para fazer cara crachá, a anotação. Então hoje É não aquela faz mais sentido. prancheta, desculpa te interromper, mas é aquela prancheta de treinador, né? Que tá cheia de anotação para cá, quase nunca dá certo, mas está lá anotado, é isso. Exatamente, Leandro. E assim, a prancheta, quando muito, ela é digitalizada. Ela efetivamente não vira uma informação. O dado morre como um dado digitalizado, quando muito. Então, hoje você tem tecnologia a preço, custo acessível para digitalizar essa rotina. Mais do que isso, automatizar ela e ainda mais, sistematizar ela. Então, além de digitalizar o próprio sensor, já absorver a informação, transformar aquilo num relatório automaticamente, subir ele para a nuvem, transformar ele em informação em tempo real e para que seja útil para o responsável técnico receber um alerta no WhatsApp dele, no e-mail dele, no telefone dele, de que está tendo um problema, né? Então, essa é a tecnologia básica hoje que existe, que tem preço acessível para eu digo até para valorizar o trabalho do responsável técnico e do farmacêutico, né? Esse cara crachá é passado, né? Hoje a gente vive num mundo high-tech, né? Nós estamos falando aí de chat GPT, inteligência artificial, né? E aí quando a gente traz uma indústria que é tão inovadora, que investe tanto massivamente em P&D, não faz sentido nenhum manter uma rotina manual. Mas tem mais, né? Além disso, a gente está antenado com as tecnologias de ponta, como a inteligência artificial, que eu citei há pouco, né? Hoje já existe tecnologia no mundo aplicada na cadeia de fármacos de análise preditiva de inteligência artificial. Ou seja, o que é isso?
antes mesmo de excursionar a temperatura lá do ponto que está sendo monitorado no armazém ou do volume da caixa térmica que está em trânsito, antes dela ser excursionada e aí emitir um alerta para o responsável técnico pegar o telefone, ligar para o operador logístico ligar para o caminhoneiro, né, tem todo um caminho para você chegar a ter uma medida corretiva ativa, certo? Com inteligência artificial de análise preditiva, você antecipa tudo isso. Dados, os dados estáticos, ou então em rota, daquela rota de temperatura do momento, mais o histórico passado, a média passada, com algoritmos de inteligência artificial, você consegue ter uma análise de probabilidade de excursionar aquele ponto ou aquela carga com dias de antecedência. Então, antes mesmo de mandar uma carga, imagine, sabendo lá pela nota fiscal, por exemplo, a gente sabe o ponto A e o ponto B, da onde está saindo para onde vai aquele medicamento. Se eu sei o modal de transporte ainda, eu consigo predizer as rotas. E aí, com base no algoritmo, pegando as informações em tempo real de site de climatologia e do IMET, do histórico desses dados de temperatura, ele vai dizer, ó, Leandro, a probabilidade de você mandar essa carga agora, em agosto, no meio do dia, saindo de 40 graus com uma chuva aí para 10 graus, é de 60% se você mandar de Campinas para Curitiba, de modal rodoviário à tarde. Então, aí, o operador logístico ou então o responsável técnico pode corrigir antes mesmo de tomar uma ação, né? Interessante, né? E não ele ainda no meio do caminho, tendo que repensar toda uma rota, muitas vezes sem tantas alternativas, né? E com o produto sensível tendo que chegar mais rapidamente possível à mesa do hospital, à mesa de cirurgia ou ao próprio paciente. Exatamente. Eu fui dos dois extremos, né? Eu fui lá do analógico, manual, termigrômetro e prancheta, no cara crachá, para a inteligência artificial, né? Claro que tem várias tecnologias aí ao longo desses dois extremos que hoje são utilizadas no mundo e está se começando a utilizar aqui no Brasil. Já temos algumas empresas, né, focadas, assim como a Farmalog, em monitoramento, né, uso de tecnologia para monitoramento climático de medicamentos. E aí isso envolve dispositivos IoT, data loggers IoT, ou então data loggers USB, se for o caso de economizar ou meramente fazer o mapeamento de rotas críticas, né? Você tem diversas possibilidades de soluções para adequar à necessidade que a indústria, ou o distribuidor, ou o transportador tem no seu dia a dia. Perfeito. É óbvio que nossa audiência ela é muito rotativa e diversificada. A gente, né, certamente estão nos acompanhando gestores de grandes farmacêuticas, grandes laboratórios que, em tese, têm sua estrutura e seu capital de giro mais destinados, digamos assim, para investimento em tecnologia de transporte, armazenamento e distribuição. Mas a gente também fala com a média e pequena farmacêutica que atende certamente todos esses confins do país e muitas vezes acaba sendo a principal provedora, digamos assim, de medicamentos para aquela determinada região, para aquele determinado nicho de hospitais, de farmácias de especialidades. E para essas é fundamental ter um acesso à tecnologia e entender que ela é possível, mas, sobretudo, acessível e necessária, né? Digamos assim. Né? Agora, em termos de. Pensando na questão da temperatura, que é um ponto muito sensível da operação, né? O que está pegando aí no mundo, que ainda não chegou ao Brasil, mas que você acha que em breve precisa chegar? E fala um pouquinho depois, né? São perguntas distintas, mas acho que elas fazem parte do mesmo contexto. Eu queria entender um pouco o processo de incorporação de uma tecnologia. Óbvio que há polos de inovação, como o polo do qual você e a Farmalog fazem parte, mas quem é que deveria fazer com que essa tecnologia ganhasse mais peso no Brasil? Depende só de um agente? Ou você acha que a própria indústria, entes públicos, privados poderiam assumir um pouco mais esse protagonismo? Então, são duas perguntas em uma, você vai captar bem a Ótimos, essência. ótimos pontos, Leandro. Então, sobre o primeiro ponto, né, do que tem de mais novo, né, na tecnologia de monitoramento de temperatura no mundo, é justamente a análise preditiva, né, a inteligência, o uso da inteligência artificial. Esse é um desenvolvimento que já está em aplicação no mundo. Nós da Farmalog, a gente desenvolveu um algoritmo, já validamos ele, estamos subindo ele na nossa plataforma nesse segundo semestre. Tem um trabalho aí de desenvolvimento para colocar efetivamente essa função para os nossos clientes, né? Aliás, temos vários clientes aqui da Bradmex, né, que provavelmente
nos ver em algum momento, e a gente preza muito pelo co-desenvolvimento, né? Então, a gente tem muita interação quando vai construir uma POC de desenvolvimento com os nossos clientes, né? Fazendo um parênteses, né? A gente foi a primeira empresa de monitoramento climático a introduzir a MKT já no relatório, né? Porque a gente sabe aí que para os medicamentos secos, ela é um bom indicativo de que mesmo havendo uma excursão esporádica, ela não afeta a estabilidade, né? Existem literatura e estudos robustos aí recentes nesse sentido. Então, o uso da tecnologia de inteligência artificial é o estado da arte do que existe hoje na tecnologia de soluções de monitoramento climático. Eu vejo da seguinte forma, Leandro, a tecnologia ela só faz sentido quando ela muda o modelo de negócio, né? Então, no caso do cara crachá, ela muda aquela rotina, muda o negócio de um laboratório, de um distribuidor que gasta lá 5 minutos do precioso tempo de um farmacêutico para fazer um cara crachá e que, na verdade, só está cumprindo uma rotina, porque quase nunca aquele dado vira uma informação útil em tempo real. E da mesma forma, de maneira ampla, pensando na utilização de tecnologias até de ponta, como a de inteligência artificial, trazendo isso para incorporar no Brasil, ela muda a regra de negócio de toda a cadeia, ela mexe com toda a cadeia. A gente está vendo aí o movimento de todo o setor, de todos os elos do setor de fármaco, tentando fazer o mapeamento de rotas críticas, buscando as soluções. E é claro que quando você tem a condição de fazer isso coordenado de maneira nacional, agregada, ou seja, de uma ponta a outra, de toda a jornada do medicamento, com todos os elos passando pelas todas as empresas que são envolvidas, ela se torna muito mais eficaz, porque você vai adequar a solução para as dores, para o objetivo comum de todos, mas para as dores específicas que cada um tem, né? O laboratório tem um procedimento de despacho, o distribuidor tem outro procedimento de transbordo, e aí chega no hospital, ele tem um procedimento de recepção, um equipamento de leitura para dar a entrada no RP dele. Então, quando você coloca todo mundo na mesma mesa para conversar sobre um problema comum e chegar na solução da causa raiz daquele problema, é muito mais eficaz. E o melhor, mais barato. A gente promoveu um debate nesse sentido recentemente em São Paulo, Leandro. A gente fez um almoço com toda a cadeia do setor fármaco, né, através das entidades, com esse objetivo, né, de dizer e contribuir para a Abradimex, a Abafarma, a Bradilan, a Abrafarma, a Associação de Hospitais, enfim, para a Grupo Farma Brasil, Interfarma, de que se todo mundo tiver alinhado nesse mesmo objetivo, é possível hoje você disponibilizar as tecnologias de ponta, com uso de sensores de última geração e de inteligência artificial, com preço acessível, com custo rateado durante toda a cadeia, sem ninguém sentir isso financeiramente. E melhor, né? Esse investimento certamente traz redução de custo. Então, só em discussões entre os elos da cadeia, imagine só, entre aquela carga que chegou no cliente e ele recusou a carga por conta de um termômetro que naquele momento estava excursionado e que aquilo vira um processo, uma briga com o seguro não é nota completa, é meia nota, vira um imbróglio subjetivo, porque você não tem um dado objetivo, né? E isso hoje é muito factível com a tecnologia disponível você mudar essa regra de negócio. Mas isso, obviamente, passa por um aculturamento e eu acho que é fundamental a gente ter essas oportunidades de disseminar esse conhecimento, essa informação, para a gente conseguir trazer toda a cadeia para a mesa e conversar do mesmo nível. Cultura, acho que você deu, você falou em aculturamento, mas a cultura resume um pouco a palavra da moda e que vai ter que ditar essa alteração especificamente de medicamentos de especialidades. Eu acho que o segredo está justamente na coparticipação, porque a gente com frequência se vê envolvido nessa pergunta: quem vai pagar a conta? Porque para melhorar acesso a gente tem que investir em mais medicamentos, em mais pesquisa, em distribuição mais ágil e como é que você vai fazer tudo isso, né? Alguém tem que pagar a conta, que sejam todos, né? Para que ela fique mais diluída possível. Mas a tecnologia está aí, né? Eu acho que é uma realidade e não dá para ouvir em 2023, né?
em prancheta, com anotação, né? Definitivamente, esse manual tem que ser descartado. Ô, Leandro, você tocou num ponto, né, de quem fica com a conta. Eu vejo que quando a tecnologia, justamente, ela tem esse efeito multiplicador. Não é uma conta de ganha e perde, é um ganha-ganha, né? Então, quando a gente pensa dessa forma, né, e aí é um trabalho mesmo de cultura, da gente trabalhar com os responsáveis por qualidade, os responsáveis técnicos, para esses trabalharem os seus gestores, seu supply, até o corpo diretivo das empresas no sentido de que essa é uma boa prática de ganha-ganha. Todo mundo vai ganhar. Se você tiver um monitoramento pleno e eficaz, em tempo real, com análise preditiva, quantos desperdícios a gente não vai evitar ao longo da cadeia por ano? A Anvisa tem um dado de que 15 bilhões de reais são desperdiçados em medicamentos todos os anos, por conta de algum tipo de excursionamento de temperatura ou umidade, né? A OMS fala em 50% das vacinas que são aplicadas no mundo são aplicadas sem eficácia porque teve um excursionamento em algum momento da distribuição ou então do armazenamento. Então, eu não vejo ganho e perde, né? Essa é um investimento que vai gerar benefício para todo mundo. E se a gente pensar no ótimo local, a minha empresa está pensando só aqui no beabá dela, então a prancheta aqui está baratinha, eu estou despachando, o meu distribuidor está pegando, o transportador está levando até o meu cliente, estou vendendo, está tudo ok. Vez ou outra dá um problema ali, eu vou desgastando a relação com o fornecedor, depois eu troco o fornecedor, vez ou outra, né, um laboratório, um medicamento começou a pipocar ali, reclamação, queima um pouco a minha imagem, depois eu descontinuo o medicamento ou troco a rota. A gente pode antever isso, a gente pode prever esses problemas e evitar esses desgastes que, de novo, hoje há tecnologia disponível para mudar esse racional, mudar esse modelo. Com certeza. E hoje, quantos bilhões já não se investe? Pensando em Brasil, né? Quantos bilhões já não se investe em pesquisa, em desenvolvimento, em mapeamento de medicamentos? Mas quantos bilhões vão para o ralo, literalmente, pela falta de uma tecnologia mais acessível para chegar na ponta final, que esse é o processo. A ponta inicial acho que funciona, mas se você não tiver uma análise efetiva que, né, por meio da tecnologia, mapeie essa rota e torne mais eficiente, o ralo vai continuar aberto. Com certeza, ele é enorme, né? Esse dado estimado da Anvisa é assustador, né? Se a gente Armante, pensar né? no mercado de 120, 130 bilhões, né? Poxa, a gente tem um desperdício de mais de 10%, né? Quase 10%, melhor Sim. dizendo. Então, para uma distribuição, né? Um negócio de distribuição que tem uma margem super pequena, achatada, é um impacto que pode determinar falir, fechar as portas ou não da empresa. É isso mesmo, porque a gente tem que falar de óbvio, né? Um portal como o nosso que agrega notícias e tendências de mercado, acesso tem a ver com isso também, né? Acesso não é só o medicamento na população, são as empresas saudáveis e podendo operar de uma forma mais longeva e qualificada, né? É isso. Exatamente. Acho que os recados estão dados, boas tecnologias chegando por aí. Inteligência artificial, gente, é palavra da moda, a gente sabe, mas a gente tem que entender que ela está atrelada à coparticipação e ela dilui lá na ponta os custos, né? Essa que é a verdade. 15 bilhões de desperdício, dado super relevante que o Raul trouxe para a gente. E mais alarmante ainda, esse percentual de 50% de vacinas que simplesmente, né, ficam perdidas, né, e não trazem efeito desejado porque se perderam no limbo, né, literalmente, ou chegaram em más condições. Raul, poderíamos, né, estender essa conversa por mais um tempo, mas vamos com calma, haja tecnologia para absorver e, como você falou, é cultura, né? Eu acho que é uma questão de percepção de mudança que precisamos incentivar. Estamos aqui também para isso e te agradeço pela participação no Panorama Talks. Leandro, eu que agradeço, super obrigado a todos que nos ouviram, que vão nos ouvir, e em especial aí a Bradmex, ao Paulo, ao Eduardo, e dizer que a gente está à disposição para contribuir com a elevação dos padrões aqui no Brasil. A cadeia ela está muito receptiva, tem trabalhado arduamente contra o tempo para poder se adaptar regulatório, mas pensando sempre no cliente final, no paciente. E a gente quer ser esse elo de tecnologia, esse braço tecnológico para trazer, sabe,
tinha uma propaganda antigamente do IG, né? Que vinha o vovozinho e falava, não sei como ligar a televisão, e chamava o IG, era o filho, né? O molecão lá que vinha e ajudava a ligar, né? A gente quer ser o IG para dizer, olha que cadeia, distribuidor, laboratório, tem isso daqui que o mundo está adotando, que pode te antecipar a previsão de uma temperatura daqui 5 dias, de um vendaval que vai desligar a tua geladeira científica, enfim, está antenado no que há de mais moderno e, claro, adaptando à realidade brasileira. Legal, Raul, obrigado pela presença. Panorama Talks segue de portas abertas aí para você. Um grande abraço. Abraço, obrigado a todos. Obrigado a todos vocês por acompanharem mais uma edição do Panorama Talks. E fica aqui uma dica. Acesse esse e outros vídeos no nosso portal, panoramafarmaceutico.com.br. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative as notificações e também não deixe de acompanhar nossos conteúdos pelas redes sociais e grupos de mensagem no WhatsApp e Telegram. Grande abraço.